Aikido, uma arte maravilhosa e tão mal compreendida. Shihan Wagner Bull, 7º Dan. O Takemusu Aiki é um estágio avançado do Aikido e exige que o praticante seja atacado e saiba se defender para que aprenda a ficar sereno em situações de perigo ou tensas no dia a dia. Aikido não é uma maneira de lutar ou de derrotar os inimigos. É uma maneira de reconciliar o mundo e fazer de todos os seres humanos uma grande família. Morihei Ueshiba. O verdadeiro Aikido liberta a alma e o corpo. Ensina a enfrentar e superar os conflitos de qualquer tipo. Ensina a ser feliz. Aikido é a arte de viver em equilíbrio, relaxado, saudável. Aqui e agora. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais nele entrará. Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. No Aikido, o principal é treinar a mente, ensinando que ela é quem move o corpo. Quem não entendeu este fato, jamais vai aprender o caminho de Morihei Ueshiba. Para desfrutar de uma boa música que enche o nosso coração de alegria e que faz o nosso corpo ondular durante sua melodia, é preciso estar livre de barreiras físicas e psíquicas. Um músico virtuoso é sempre uma pessoa muito sensível, bem como um grande dançarino. Aikido significa desenvolver a capacidade de ressonância com todas as vibrações do universo. Ki, Shihan Wagner Bull. Benefícios do Aikido: relaxamento, defesa pessoal, harmonia espiritual, interna e externa, condicionamento físico, equilíbrio, flexibilidade, fortalecimento muscular, autoestima. Quem quiser ler sobre a teoria, a técnica e a cultura do Aikido, o Shihan Wagner Bull, mestre-geral do Instituto Takemusu, depois de conhecer e treinar com mais de 30 alunos diretos do fundador, pesquisar intensamente em livros, entrevistas e depoimentos, somado à sua experiência pessoal de 54 anos, escreveu esta trilogia, que foi o livro sobre artes marciais mais comprado no Brasil, chegando a 12 edições. Agora pode ser lido na versão digital. É quase uma bíblia sobre o Aikido. Aos 79 anos, ela é mestre em Aikido. Minha teoria é a seguinte: olha, minha cara, você cuide-se porque o caminho é longo, você tem que fazer muita coisa. Esse início foi há 28 anos. Cris guarda com carinho as fotos da época e lembra que precisou ser bem franca com os colegas mais jovens do dojo. Tinha muitos cuidados.
solta a sua energia, que aí eu vou nela. Quer dizer, aí ela me leva, né? E a elegância fica mais arrojada no tatame. Com tanto domínio do Aikido, já que é faixa preta 3º grau, eu me arrisquei a pedir uma demonstração para ela. O tempo passou e o sonho da Cris deu certo.
Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemusu Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Como o Shihan Wagner Bull se tornou um dos poucos artistas marciais a executar a tão polêmica técnica do non-touch. Antes do vídeo começar, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e fique por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido e das artes marciais. E não se esqueça de curtir todos os nossos vídeos, lembrando que toda semana tem vídeo novo no canal. Mas por que treinar Aikido? Eu atribuo o Aikido como uma ferramenta que o universo me presenteou para que eu tenha uma vida melhor. A amizade, né, entre o pessoal que treina é muito boa. Né? Eu quero treinar, eu quero praticar isso daí. E aí eu comecei, meio que sem saber o que era o Aikido, né? Foi dessa forma. Meu nome é Alexandre Salombu, eu tenho 38 anos e pratico Aikido desde 1985, há 35 anos. Meu nome é Edgar Salombu, eu comecei Aikido em setembro de 1992. Eu sou Maria Cristina. Agora, eu comecei no Instituto há 25 anos. Então, foi abril de 1995. Meu nome é Wagner de Souza Consani, eu sou economiário, pratico Aikido desde maio de 95. Meu nome é Mauri Gonçalves Guimarães, eu sou piloto de helicóptero e de avião. Eu pratico Aikido há 18 anos, esse é o meu 18º ano. Meu nome é Claudinei Bezerra, eu sou analista de sistemas, pratico Aikido há 24 anos, comecei em 1996. Meu nome é Rafael Correia Vieira da Silva, eu pratico Aikido já há 25 anos. Antes do vídeo começar, se inscreve no canal, curta os nossos vídeos e não se esquece do sininho para ficar por dentro de tudo que rola dentro do mundo do Aikido e no mundo das artes marciais. Banen Aikido é o último estágio evolutivo na carreira de Morihei Ueshiba, atingido antes de sua passagem para outra existência. Ele transmitiu estes ensinamentos ao mestre Hideo Hirosawa e outros mestres de sua confiança. O Shihan Wagner Bull teve a honra de receber a tarefa de disseminar estes ensinamentos no Brasil e recebeu a cópia do Kakejiko de seu dojo no Japão com a assinatura do fundador para usar no Instituto Takemusu como sinal de delegação. O original do Kakejiko foi dado a Hirosawa Sensei por Morihei Ueshiba, com sua assinatura e selo. E ele tira cópias do mesmo e os concede a pessoas de sua confiança, aptos a passar adiante a essência do Aikido, que ele recebeu diretamente de O Sensei, exigindo confidencialidade. Apaixonados pelo Aikido, hoje temos mais um vídeo muito bom para aqueles que gostam de Aikido e para aqueles que são apaixonados pelo Aikido, como vocês. A respeito de um seminário que Saito Sensei, Morihiro Saito Sensei, fez nos Estados Unidos.
na costa oeste. Antes de mais nada, clique no sininho e faça sua inscrição em nosso site. Nós temos lá no nosso canal muitos vídeos espetaculares, material de primeira linha que a gente selecionou. Eu pratico Aikido há 54 anos e sei bem aquilo que é bom e aquilo que não é tanto. E tenho procurado colocar aqui as coisas melhores que, no meu modo de entender, vão ajudar a todos a compreenderem melhor esta arte maravilhosa que é o Aikido. Então, como disse, esse vídeo é sobre Morihiro Saito Sensei. Eu conheci pessoalmente o Saito Sensei em Iwama e conversei com ele e vi a técnica dele, senti a técnica dele, né? O ambiente em que ele estava lá no dojo de Iwama, né? E, inclusive, ele manifestou uma certa insatisfação com o Aikido na época que estava sendo executado no mundo, né? Ele nunca escondeu isso de ninguém, né? Ele praticamente criou uma escola de Aikido, né? Dentro do Aikikai, né? Ele inclusive começou a chamar essa escola de Iwama Style, né? Mas é uma coisa bem japonesa, quer dizer, discordando, mas junto, né? Ele nunca saiu do Aikikai, ele permaneceu lá, sempre trabalhando para o Aikikai, mas com suas convicções próprias, né? Eu ouvi falar do Saito Sensei no começo da década de 70, por aí, né? Quando o Tohei Sensei, que era o top, o aikidoísta top, deixou o Aikikai, então o professor Kishomaru, filho do Sensei, assumiu a parte técnica efetivamente para valer. Até aquele ponto ele deixava as coisas mais nas mãos do Tohei Sensei. E a gente achava aquele estilo um pouco, aqui mesmo no Brasil, a gente já achava um pouco estranho, né? Então muitos professores foram atrás do Saito Sensei. A pessoa que primeiro foi atrás do Saito Sensei foi o professor Makoto Nishida, né? Ele era da região de Akita e tinha uns professores lá que eram amigos do Saito Sensei, enfim, o Kawabe Sensei, e então ele foi estudar este Aikido. Inclusive foi até para o Japão, ficou lá um ano numa época estudando e voltou realmente bem diferenciado. Quando o professor Nishida voltou, ele já era considerado assim uma referência, né? O pessoal não gostava muito do Aikido daqui do Brasil, principalmente aqui de São Paulo. No Rio de Janeiro existia o professor Shikarai, mas ele ficava lá no Rio, não ficava aqui. E aqui o Aikido era meio fraco em termos de movimentação, né? O professor Kawai era um artista marcial, não há dúvida nenhuma, mas ele não conhecia muito a parte técnica, assim, aqueles movimentos todos do que o Kishomaru Sensei fazia, né? E o estilo era bem diferente, então ficava meio esquisito. Já o Saito Sensei não, o Saito Sensei já mostrava um Aikido vigoroso, forte, né? Então eu acho que essa foi uma das razões que levou o professor Nishida a ir lá para o Japão e estudar, e a gente também ficou motivado. Aí aqui no Brasil tinha dois Aikido, aquele mais ou menos coreográfico, etc., mas uma coreografia mesmo pobre, e aqueles que estavam procurando o Saito Sensei, né? Nessa época o professor Nishida estudou, ele aprendeu a parte de armas todas, e até hoje na FEPAI a organização dele se cultiva bastante essa parte de arma, ainda remanescente daquela época que ele estudou lá, né? Eu também estudei bastante o Saito Sensei, mas eu nunca tinha ido lá diretamente, da década de 70. Eu aprendi aqui no Brasil com algumas pessoas que iam lá, com o próprio professor Nishida também, e lá mesmo, depois lá na FEPAI, naquela época a FEPAI era comandada pelo professor Kawai, ele também estava estudando essa parte aí. Eu falei uma vez com o Breno de Oliveira, e ele falou que chegou um dia, à tardezinha lá, no dojo, e encontrou o professor Kawai com o livro do Saito Sensei estudando, né? Não é problema nenhum fazer isso, pegar um livro e estudar, mas simplesmente eu estou dizendo isso para... No entanto, o professor Kawai sabia cortar bem forte, né? Cortava bem forte. Às vezes ele pedia para a gente estender a mão assim, você estendia a mão, ele cortava com o braço, era uma dor danada, a gente caía no chão, era muito forte nesse sentido. Ele sabia usar a espada, ele aprendeu. Mas estava lá estudando, também ele estudava, também estava estudando o Saito Sensei. Então, o Saito Sensei na década de 70, principalmente, foi uma coisa que pesou bastante.
Depois, o professor, houve aquela separação do professor Kawai, né? Eu consegui reconhecer o Aikido do Instituto Takemuso, então o Aikido ficou livre no Brasil, né? E aí cada um tomou o seu rumo. E o professor Nishida procurou o professor Kobayashi, que já é o Aikido diferente, mais fluido, né? Mais fluido. E eu também estava estudando o professor Saito Sensei, mas aí eu conheci o Yamada Sensei, né? Fui atrás do Yamada Sensei. O professor Nishida foi atrás do Shihan Kobayashi e eu fui atrás do professor Kawai, de Yamada, Shimichi Yamada. Então ficamos duas correntes. Por isso que a gente não trabalhou junto, porque eu e o professor Nishida, nós somos grandes amigos, né? Ele era meu kohai, né? Eu era faixa marrom, ele era faixa verde, né? E antes ainda, faixa roxa, ele já era, eu já treinava lá, antes de eu ser a roxa, eu conhecia, né? E ele, então somos amigos, até hoje somos amigos, né? Mas não pudemos trabalhar quando houve a ruptura com o professor Kawai. Ele saiu lá do grupo do professor Kawai, porque eu me liguei com o Yamada Sensei e o Kobayashi Sensei, que ele estava ligado, e o Yamada Sensei não se bicavam muito bem. Então, cada um ficou para um lado, então, né? O Instituto Takemuso foi para um lado e a FEPAI foi para o outro. E o professor Kawai, que ficou naquela época com pouca gente, que quase todo mundo saiu, né? Ele ficou uns tempos lá no limbo, né? Até que depois a organização conseguiu que o professor Sek, né? Lá do Rombo Dojo, viesse dar um apoio para eles. Então isso ajudou bastante e conseguiu nivelar o nível deles lá da FEPAI com o nosso, do grupo do professor Kawai, nivelar com o do Instituto Takemuso, que o Yamada Sensei estava apoiando, e o professor Nishida pelo professor Kobayashi, né? Então hoje, mais ou menos, em termos de Aikido de nível internacional, está mais ou menos equilibrado os níveis. Uns estão um pouco melhor que os outros, mas também de internacional, né? Mas agora, quanto ao Aikido do O-Sensei, aí tem muita diferença, né? Eu continuei estudando o Saito Sensei junto com o Yamada Sensei, porque o Yamada Sensei ele tem uma forma, embora a forma dele seja fluida, mas ele tem aquele Aikido bem clássico, né? Porque o que o Saito Sensei fez de diferente? O Aikido, até 1942, quando o Sensei estava na ativa, ele era um Aikido com umas formas bem definidas. Se você pegar o livro de 1935, chamado Budô, e você vê as técnicas, você vê que a técnica do Saito Sensei é bem aquela lá. Até o Stanley Prunning, quando deu o livro para o Saito Sensei, do Budô, eu tenho o livro aí original, ele olhou e falou assim, nossa, olha como eu faço as técnicas do fundador mesmo, e o pessoal lá de Tóquio não está fazendo, as técnicas são essa e tal. Por quê? Porque era exatamente a mesma coisa, quer dizer, o Saito Sensei estava praticando, até tem um vídeo dele, eu tenho esse vídeo também, ele mostrando direitinho essa semelhança, ou seja, eu estava falando com toda a propriedade, as técnicas do Saito Sensei de Yama eram as técnicas do O-Sensei de 1942 para trás, né? Do 1942 para frente, o O-Sensei mudou as técnicas dele, começou a fazer Takemuso Aiki, né? Então, outros professores que começaram a seguir esse estilo do Takemuso Aiki, que é mais fluido e usando mais o Ki, não tanto a forma, né? Então, isso houve uma distinção. Então, o professor Saito Sensei dizia, não, mas a minha técnica é a técnica do O-Sensei. É verdade, mas não no final da vida dele. No final da vida dele, os 10 anos antes da vida dele, não era mais. Era diferente. A técnica do O-Sensei não era era mais espontânea, né? A técnica do Saito Sensei ainda era muito engessada, mas excelente. Quer dizer, eu tive a sorte de treinar um pouco essa base do Saito Sensei por conta própria, com os amigos, e também com a influência do Yamada Sensei também, né? Tive sorte, porque o professor Nishida foi lá no Japão, mas eu tive essa sorte de indiretamente entender, porque isso me ajudou muito a fazer aquela estrutura, né? Então, se você quiser aprender a ser um Aikido forte, assim, bem posicionado, você tem que treinar com aquele estilo de 1942 do Sensei, aquela técnica básica que o Saito Sensei tem. Então, o pessoal que faz Iwama, você vai treinar com eles, você sente que eles são bem posicionados, tem uma boa postura, etc. O outro pessoal que faz só movimento fluido, parece que está dançando só, né? Então, no meu dojo, não tenho dúvida nenhuma. Você tem que começar com aquela forma firme
do Yamada Sensei e do Yamada Sensei nessa parte, né? E do Saito Sensei. A base do Saito Sensei, com um pouquinho mais de movimentação, vira o Yamada Sensei, né? Mas primeiro aí, depois você começa a fluir, quer dizer, ou seja, Kotai. Em japonês fala Kotai, o treino Kotai. O Saito Sensei lembra para mim Kotai, né? Depois Tohei Sensei já era Jutai, né? Já é mais suave, né? E Ekitai já vem Yamada Sensei e todos esses demais professores do Hombu Dojo. Já o Kato Sensei, que nós vamos ter um vídeo, no nosso dojo já existe um vídeo dele aí, quem quiser conhecer. E agora nós vamos fazer mais um outro, daqui uns dias vai ter aí um outro vídeo sobre o Kato Sensei. Aí já é diferente, ele já começa a entrar no Kitai, que é a última fase do Sensei. Sai do Kotai, não tem Kotai, sai do Jutai, sai do Ekitai e já entra no Kitai, ou seja, e o expoente desse Kitai é o Hideo Hirozawa Sensei. Aliás, foi esse que me inspirou. Também nós vamos fazer vários vídeos agora nos próximos meses, vocês vão ver muitos vídeos do Hirozawa Sensei. Assisto porque é a última fase do Sensei, é quando usa o Ki, praticamente não usa mais força nenhuma, nada, não usa mais, é tudo praticamente a energia, o Ki. Bom, mas eu fiz esse preâmbulo longo e vou agora falar um pouquinho sobre o Saito Sensei diretamente, né? O Saito Sensei, ele nasceu em Ibaraki, lá na prefeitura prefeitura do Ibaraki, né, na região de Ibaraki, no dia 31 de março de 1928, né? E é um lugar lá pobre, né? E ele, como todos os japoneses, né, gostavam daquelas lutas dos heróis antigos, dos samurais, né, da Tokugawa, Hideyoshi, Nobunaga, enfim, tudo aquilo ali. E ele era muito fiel ao Sensei, tanto que ele chegou ao ponto de ele se casou com uma pessoa porque o Sensei pediu, né? Então era uma pessoa que seguia ele rigorosamente e inclusive mais ou menos, ele começou quando tinha 18 anos, né? Na época, treinava lá o Tadashi Abe, o Koichi Toei, né? E inclusive uma pessoa aqui no Brasil que eu conheci, que não era mais aikidoísta, estava lá no Espírito Santo, que treinava também nessa época. Ele lembrava do Tohei, ele me falou, né? E me contou como é que era o treinamento lá. Eu já falei isso sobre um dia, uma outra oportunidade eu vou contar, né? E ele sempre trabalhou no Saito Sensei em serviço pesado, né? Na estrada de ferro, né? Ele movia trilhos lá. Então, ele é uma pessoa assim forte, né? Então, o Aikido dele naturalmente seguiu nessa linha, uma coisa forte, né? E lá em Uama, a pessoa... o treinamento lá, isso bateu o que ele me contou aqui, que ele me contou, a pessoa que eu conheci em Espírito Santo me contou, você comia pouquinho e trabalhava na lavoura. O tribo lá, naquela época o Sensei estava inclinado, ele pensava que a agricultura e a arte marcial, o Budô, eram a mesma coisa, né? Então, se treinando, e de fato é verdade, porque você observando como você planta um determinado vegetal, uma planta, e você vê como ela cresce, como ela se desenvolve, né? Ela segundo as leis da natureza. Então você, através da observação da planta, da agricultura, você vai saber também como cultivar a sua vida, porque as regras são as mesmas e o Aikido também segue a mesma coisa, né? Enfim, o Sensei, ele sempre, o Saito Sensei, ele sempre, ele ensinou muita gente, né? Muita gente foi estudar com o Saito Sensei, porque a mesma observação que eu fiz no início, todo mundo percebeu, quer dizer, que aquela coisa circular, etc., era muito bonita e tal, fluida, mas precisava mais base. Quem gostava de arte marcial, quem gosta de arte marcial, que é uma coisa mais efetiva, mais forte, né? Então, procurar o Saito Sensei. Todo mundo procurar o Saito Sensei, né? Os livros deles, os filmes deles, né? E eu estive lá várias vezes, antes e depois da morte dele,
depois o dojo dele ficou na mão do professor Isoyama, né? Foi o que ensinou o Steve Seagal, né? O Isoyama também era aluno lá do Saito Sensei, né? Ele e o Inagaki Sensei. Aliás, o Isoyama e o Inagaki vieram aqui no Brasil, fizeram um seminário muito bonito, convidados pelo professor Nishida da FEPAI. Foi uma beleza. Quem não esteve perdeu uma oportunidade. E o Saito Sensei dizia o seguinte, que ele pregava que o Jo, para você treinar o Jo e o Boken junto, fazia parte do Aikido. Ele criou, inclusive, um estilo de Aikido que dizia isso, quer dizer, Jo, Boken, Ichi, Riai. Os dois, Riai quer dizer os dois, quer dizer, faz um conjunto. O Jo e o Boken, o Jo e o Ken, a espada, e o Jo, Boken, junto faz tudo, e o Taijutsu faz uma coisa só, né? Então essa ideia, esse treino veio de Iwama. Então, e é verdade, eu acho, na minha opinião, é bem isso mesmo que é o Aikido, sabe? Só que ele não falou uma coisa, porque o japonês é muito bairrista, né? O Aikido, ele é um Kung Fu. A essência do Taijutsu do Aikido foi copiada da arte chinesa, né? E aí eles adaptaram toda essa arte que você vê no Xinyin, você vê no Pakwai, você vê no Tai Chi, né? Ele juntou isso aí junto com a espada japonesa, com o katana, e aí deu o Aikido. O Aikido é uma mistura de tudo isso aí, né? Não é fácil aprender Aikido direito, né? Parece fácil, mas se você for profundamente, é difícil, porque engloba essas artes todas, chinesas e o katana, né? Bom, pelos serviços prestados, ele sempre cuidou lá do Iwama, do jardim, do templo, das coisas do Osensei, essa dedicação toda. O Osensei deu para ele um terreno lá, ao lado do terreno onde o Osensei morava, e na frente do templo de Iwama ele deu um terreno na casa dele lá, uma casa grande, um terreno razoavelmente grande, deve ter lá o que, uns 60 por 50, uma coisa assim, né? E ele ficou como guardião lá, até que o Isoyama, quando o Sensei, o Kishomaru morreu, então o Isoyama ficou como guardião lá e ele se desligou. Houve algum problema aí, eu já vi algumas histórias que parece que essa propriedade toda tinha sido dada para o Saito Sensei. Outros dizem que foi problemas de estilo técnico, etc. Mas eu não sei. Alguma coisa errada teve ali. O fato é que quando ele morreu, o filho ficou uns tempinhos no Aikikai e depois saiu. Saiu e começou enfim, eu acho, o Saito Sensei, embora ele pensasse diferente, ele falou para mim no rosto, falou, é diferente, esse Aikido de Tóquio não está certo, tal. Ele me falou isso assim na lata, né? Então ele devia ter falado isso para todo mundo, né? Mas ele permanecia lá, ele apoiava, ele ajudava, né? Ele não era uma pessoa que ia contra, né? Eu acho que está certo, se você não concorda com alguma coisa, você trabalha, você ajuda junto, tá bom, ninguém é obrigado a pensar igual, né? Mas já com o filho já foi diferente, então acho que talvez foi isso, eu não sei os detalhes do que aconteceu. Mas o fato é que atualmente quem manda lá agora é o Dosho, é o filho do Dosho Moriteru que manda lá, fizeram uma reforma lá, eu não estive ainda depois que reformaram, mas vi as fotografias, ficou uma beleza. Bom, o importante é que agora vocês vão assistir esse vídeo, né? Esse vídeo que vai ser uma série, vão ter vários, e certamente esse é um deles, né? Esse diálogo aqui vai ter no outro também. Pode não assistir essa parte, já vai direto para a parte do filme desse seminário, né? O fato é o seguinte, estudar Saito Sensei é indispensável, eu acho, para quem quer aprender Aikido. Indispensável. Realmente é a base. Ele formou gente em todo o mundo. É impressionante a quantidade de alunos, de pessoas que treinaram com esse homem, né? Um grande mestre.
Aproveite! Purchase your tracks today.
O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele. Vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir a espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo. Última demonstração pública do fundador do Aikido, Morihei Ueshiba, em 1969. Nela se vê claramente o seu estágio final de evolução, em que ele não faz as técnicas coreografadas apenas usando a força física, mas utilizando a energia Ki. Este é o Banen Aikido, que Hideo Hirosawa Sensei faz e que hoje está sendo treinado no Brasil, no Instituto Takemusu, em São Paulo, próximo à Estação Saúde do metrô.
No Aikido, não se usa a força muscular de forma individualizada, mas unindo corpo, mente e sentimento, fazendo o corpo criar vibrações dirigidas pela imaginação e pela intenção, o Kokoro. Por esta razão, o praticante avançado consegue fazer técnicas sem tocar. E se tocar, transmite a energia de seu centro Hara através do corpo do atacante, ocorrendo ressonância. Um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração, provocando ressonância, e podendo mover objetos à distância, como no vídeo a seguir. Wagner Bull Shihan.ね、こうやってね、意地の悪い押さえ方されてる。もう上からね、全体重。全体重かけ。だからこっちほら、絶対、ほら、グヤッとってほら、ダメでしょ。無理なわけですよ。ね。で、そこで現象としてはね、彼の頭から体、背中包んでる、ここに空間があるでしょ。空間。空間を僕の友達にするんですよ。おっと、ほら、もう今友達になって。もうですか？始まってるんですか？もちろん友達になった途端にこうですよ。ちょっと待ってください。やばい。空間の微細構造どうなってんだろうということで、素領域理論というのを考える。実は泡のようになってるんですよ。空間が。泡がいっぱい石鹸の泡がこうなって、みたいな。それがこの空間、宇宙空間なんだと。でその一つ一つの泡は小さいんですよ。もう本当に素粒子が1個入るか2個入る程度のものがこの辺にある。でも泡の石鹸の液の白い部分ね、あれ一つつながってるでしょ。そうですね。という意味でつながってるんですよ。ここにいっぱい透明な泡がいっぱい固まる、ここにもあるし、その間にもある、でその泡の石鹸の白い液のようなものを通して共有してるんですよ。そこに作用。そうだからそこに直接、この辺の泡に直接は僕は作用できないので、僕の周りの泡に作用、まずは日頃から、だから日頃が大事なんですよ。日頃無造作にね、適当に動いてちゃダメで、よろしくお願いしますっていう感じで、だから僕車に乗る時もドア開けて運転席に乗る時は運転席の空間によろしくって言って座るわけです。だから新しく入る場所はそこお願い、手までは合わさないけど、ちゃんと心で友達になるようにそこに進むんですよ。そうするとね、まるっきり違うわけで、そこでね、僕が僕の周りの空間にニコッとします。そういったらもうつながってるので、もうなってるんですよ。なってますか？もうだって服さんなられてるんですか？ほら、危ないよ。